Paz seja convosco, queridos. Hoje nós estamos começando mais uma nova matéria que se chama Vida Transformada. Amém? Nós iremos abordar esse assunto muito importante para nossas vidas. E o primeiro capítulo começa-se com o tema A Terra da Mente. Amém? Vamos tratar profundamente sobre a nossa mente. Mas de antemão, para nós iniciarmos a nossa aula, eu quero orar aqui que o Espírito Santo ele possa conduzir essa aula. Amém? Senhor Espírito Santo, eu oro ao Senhor que o Senhor possa conduzir essa aula, Pai. Que o Senhor possa trazer revelação, clareza, entendimento das Escrituras e de tudo aquilo que nós iremos, Senhor, abordar aqui. Espírito Santo, traga entendimento, em nome de Jesus, e que possamos ser edificados, transformados, Senhor, com a Tua palavra, com o Teu ensino, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Capítulo 1, A Terra da Mente. Capítulo 1, A Terra da Mente. Nós iremos abordar um pouquinho aqui sobre a queda do homem, né? Para contextualizar nossa aula. Amém? Vivemos em um mundo que foi profundamente afetado pela queda do homem. O homem não foi corrompido por causa da terra, mas a terra foi abalada por causa da queda do homem ao entrar no mundo. O pecado trouxe consigo consequências que assolam a humanidade, desde Adão até os últimos recém-nascidos. É na alma que as consequências do pecado e dos ataques do inimigo mais deixam sequelas. Mas Deus, por causa do seu grande amor, mandou Jesus para morrer na cruz, efetuar a salvação de toda a humanidade. E o grande segredo para a plena vitória sobre a carne, o mundo e o diabo está claramente descrito nas epístolas aos Efésios. Enchei-vos do Espírito. Efésios 5, versículo 18. Muitos crentes não sabem o que é uma vida cheia do Espírito. Por isso, nessa classe, você aprenderá como o inimigo trabalha para tentar dominar a nossa mente e manter a nossa alma aprisionada aos seus intentos. Mas aprenderá também como se opor a ele e marchar em vitória em nome de Jesus. A ordem do Senhor é que possuamos a terra pelo lado de dentro. A primeira terra pelo lado de dentro que vamos considerar aqui é a terra da mente. Nós fomos transformados em santuário, mas a nossa alma precisa ser restaurada. Nosso espírito se expressa através da nossa personalidade, nossos sentimentos, nossas atitudes, nosso corpo. E se não pusermos a nossa mente em linha com a palavra de Deus, a vida do Espírito dentro de nós será sufocada. Portanto, se não tem havido mudanças em sua vida desde o seu novo nascimento, algo está errado. Quem nasce precisa crescer para a maturidade. Consideramos, portanto, a situação da mente. A mente é algo extraordinário. Deus deu ao homem uma capacidade de pensar, raciocinar, refletir. Basta olharmos para todas as construções e realizações humanas, mas também que coisa terrível é a mente humana sem Deus. Por isso, a mente deve ser conquistada até que o pensamento seja sujeito à obediência de Cristo. Portanto, o comando da palavra é claro: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Aqui é muito importante nós entendermos que a nossa mente é como uma terra, é como um universo. Certa vez eu vi a minha mãe e pastora Caroline Sarraf falando que a nossa mente e a nossa alma é como um universo. Amém? Então, a queda do homem possibilitou que houvesse rupturas na nossa mente, na nossa alma, pela qual o diabo ele tem acesso para lançar pensamentos, para lançar dardos inflamáveis.
Portanto, para nós vencermos esses dados, esses pensamentos, né, advindos do diabo, nós devemos viver uma vida espiritual, uma vida no Espírito. E uma vida espiritual, uma vida no Espírito é uma vida pautada em práticas espirituais e hábitos espirituais. Meditação na palavra, louvor, adoração e assim por diante. Amém? E devemos pôr todo o nosso pensamento à obediência de Cristo, à nossa mente. Amém? E aqui a gente vai abordar mais profundamente sobre esses assuntos. Amém? Área de batalhas, os pensamentos. É aqui onde o diabo ele mais lança dardos inflamáveis na igreja. É aí onde o diabo ele mais tenta deturpar o entendimento. Porque se ele deturpa o entendimento, ele consegue roubar todas as nossas ações. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós podemos produzir no reino de Deus, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, parte da nossa mente, os pensamentos, tudo parte da nossa mente. Então, se ele consegue conduzir os nossos pensamentos, se ele consegue dominar a nossa mente, portanto, ele vai também conduzir os nossos atos, as nossas ações e a nossa vida. E aí mora o grande perigo. Mas a palavra de Deus nos assegura e nos alerta sobre esses perigos e nós iremos abordar mais profundamente aqui. Amém? Área de batalhas, os pensamentos. A mente não é apenas é a sede da alma, mas também um campo de batalha. Ela é tão importante que se constituiu o primeiro alvo de Satanás no Jardim do Éden. E o modo pelo qual ele iniciou o seu ataque foi através de imagens e pensamentos. A imagem gera pensamento. Essas duas coisas são elementos básicos com que Satanás trabalha na mente do homem para destruí-lo. Aqui eu quero falar aqui para vocês, lá em João a Bíblia vai dizer assim, que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Quando Adão pecou, ele viu do fruto. A Bíblia diz que a árvore, o fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal era atraente aos olhos. Ou seja, o diabo ele sempre vai nos atrair, ludibriar com aquilo que é atraente aos olhos. Portanto, aquilo que eu vejo, a concupiscência dos olhos, gera a concupiscência da carne e a soberba da vida. Então, aquilo que eu estou vendo, aquilo vai gerar pensamentos, né? E esses pensamentos vão vir emoções e aí por diante é o que ele quer nos atrair, né? Para uma armadilha dele, né? O segundo tópico aqui, ó. Os pensamentos que o inimigo gera na mente do homem dão uma ideia distorcida de quem Deus é. E pode levar um homem a dois extremos. O orgulho ou a autodepreciação. Por isso, a principal tática de Satanás é a distorção da verdade de Deus na mente do homem. E só há um caminho de se contrapor a esse tipo de ataque, que é com a palavra da verdade implantada na mente e no coração. Aqui, queridos, nós precisamos priorizar a palavra de Deus. Eu amo dizer, e eu tenho isso como um grifo meu, como uma frase minha, né? Eu digo que eu não tenho um mentor, mas eu tenho uma mentora que se chama a Sagrada Escritura, a Bíblia. Ou seja, quando nós temos a palavra do Senhor, que é a verdade, como a nossa mentora, certamente ela molda os nossos pensamentos, certamente ela blinda os nossos pensamentos e certamente ela produzirá um pensamento adequado com ela, adequado ao reino de Deus, um pensamento conforme o de Cristo. Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo em 1 Coríntios 2:16, se eu não me engano. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E eu só desenvolvo a mente de Cristo se eu tiver uma vida, um contato diário com a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela vai moldando os meus pensamentos, ela vai me dando norte. Acontece algo comigo aqui fora, eu já sei como pensar porque a minha mente está renovada com a palavra. Ou seja, a palavra, ela de fato, ela é nosso guia para todas as coisas. E claro, juntamente com o Espírito Santo. A palavra é o guia e o Espírito Santo é o sinalizador. Vai guiando aqui e vai sinalizando, né? O salmista vai dizer que a palavra é como luz, é uma lâmpada, né? Para os nossos caminhos. Portanto, queridos, devemos nos atentar e priorizar a palavra de Deus
para que nós não caiamos na armadilha do diabo. E uma das coisas que o diabo vai querer são os nossos pensamentos. Amém? Modos de dar território ao inimigo. Possuir uma mente não renovada. Significa ter uma mente não ajustada aos padrões expressos na palavra de Deus. Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, segundo Coríntios 4:4. Por que razão ele cegou o entendimento? Porque antes que a mensagem penetre o espírito, ela terá que atingir o entendimento, isto é, existe um véu que está nos olhos daqueles que ainda não têm a mente renovada. Para entendermos melhor, vamos utilizar o exemplo de um computador. Nossa mente funciona como um computador. Tudo o que sai dela entra como um programa. O programa que está na mente precisa ser mudado. Isso acontece quando reprogramamos a mente com o programa da palavra de Deus. Ou seja, queridos, quanto mais nós priorizarmos a palavra de Deus, ela irá programar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, porque os pensamentos geram ações, os pensamentos geram comportamentos, amém? E quando Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento, ele está falando acerca do diabo, que ele cega o entendimento, ele neutraliza o nosso entendimento. E eu quero dizer para você, se ele consegue neutralizar o nosso entendimento, a gente está perdendo a guerra, né? A gente está perdendo a guerra. E é aí onde ele trabalha, né? Então, é como a Bíblia diz, o meu povo carece por falta de entendimento. Então, muitas coisas acontecem em nossa vida e nossos irmãos e as outras pessoas que não são cristãos, né? As pessoas que não creem em Jesus, que não são seguidores de Jesus, elas são escravas na sua mente do diabo, né? Porque elas não têm a revelação e luz da palavra de Deus. Amém? O segundo tópico, uma mente carnal. A mente carnal está baseada na carne, nos sentidos. Em Romanos 8,6, lemos que a inclinação da carne é morte. Isso significa que essa mente é dominada pelo reino dos sentidos, isto é, o que se ouve, o que se vê, o que se sente. Ser carnal é agir de acordo com os próprios pensamentos, tomando decisões baseadas na própria vontade, né? Alguém que é carnal, alguém que não tem uma vida íntima com a palavra de Deus, o que ele ouve, o que ele vê, ele vai agindo ali e vai gerando ali as suas ações, né, conforme o que a carne está recebendo ali, né? Terceiro tópico, admitir mentiras e enganos na mente. Acontece quando nós aceitamos raciocínios divergentes da revelação bíblica. Ou seja, querido, em hipótese alguma, nós podemos aceitar pensamentos que não condizem com a palavra. Portanto, reitero, nós devemos priorizar a palavra de Deus. Amém? Quarto tópico, a passividade da mente. Isso ocorre quando a pessoa deixa seus próprios poderes de pensar em inércia e recebe todo o pensamento que vem de fora. Não podemos esquecer que o nosso culto a Deus é algo inteligente, racional. Uma resposta, uma escolha, uma decisão da vontade e não fruto de passividade. Isso aqui é muito importante. Nós não podemos deixar qualquer pensamento vir de fora. Tudo, queridos, parte quando nós temos uma vida com a palavra do Senhor. Amém? E aqui vamos para as características de influência maligna na mente. E aqui é algo muito importante, preste atenção, fique atento no que vai ser lido e falado aqui. Amém? Bom, a primeira característica de influência maligna na mente são os pensamentos de maus espíritos que invadem pelo lado de fora, entrando pela mente. São pensamentos fora das nossas escolhas. E se não forem abortados imediatamente, minarão a nossa mente e estabelecerão um domínio na área invadida. Gente, vou contar uma experiência. Nós precisamos entender o que é a voz da carne, a voz da alma, a voz do espírito e a voz do diabo. A voz do espírito, a voz de Deus,
ela está intimamente interligada com a palavra de Deus. Deus sempre vai te falar algo bíblico. Deus é bíblico. Grava isso no seu coração. Deus é bíblico. Quando Deus está falando com você, está intimamente interligado com a palavra dele. Então, tá vindo algo aqui. É Deus ou não é? Lembre-se, o que Deus fala está contido na palavra. O que Deus fala é bíblico. Então, discina. Quando Deus falar com você, é algo que está na palavra. E a voz da sua alma, a voz da alma, a alma sempre vai ser neutra. A alma ela vai ouvir e obedecer aquilo que mais você alimentar. Se você alimentar a sua carne, a sua alma vai ouvir mais a carne. Se você alimentar o seu espírito, a sua alma vai ouvir mais o seu espírito. Então, a alma aqui, ela tem um poder muito grande, né? Eu posso dizer que um poder dimensional, né? Porque ela pode te transcender através de pensamentos e visualizações, mentalizações. Você pode sair daqui e entrar no outro mundo, né? Mas você precisa entender o quão poderoso é a sua mente e a sua alma. E agora eu quero falar o terceiro ponto, que é a carne. A voz da carne ela está intimamente ligada a pensamentos pecaminosos, pensamentos contrários à palavra de Deus. E a voz do diabo são pensamentos de acusação. O diabo veio para acusar. O diabo veio para condenar. Então os pensamentos são contra a sua identidade, são opostos da palavra de Deus. Ele vai vir ali para gerar pensamento de confusão, de medo e assim por diante. Então discirna isso. Quando você está aqui no seu dia a dia, na sua vida com Deus, vê um pensamento desse, gerando incerteza, gerando incredulidade, gerando medo, gerando acusação e condenação. Lembre-se, esse pensamento não vem de Deus, é do diabo. O diabo trabalha muito bem, grava isso, com acusação e condenação, porque ele quer te parar na jornada, ele quer que você não creia na palavra de Deus, ele quer neutralizar você, para que você não viva tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Segundo tópico, a segunda característica é considerar que os pensamentos de maus espíritos forçam o homem a agir imediatamente. Suponhamos que alguém está em casa e de repente vê um impulso acompanhado de um pensamento: atire-se da janela. Isso é um pensamento maligno, suicida. Se essa pessoa tem a mente passiva, será levada a obedecer a tal impulso. Queridos, é o que eu estava falando. Vou contar uma experiência minha. Certa vez eu estava andando de bicicleta, eu vi uma voz vindo de fora, como nós lemos aqui, e essa voz dizia: eu tinha uma viagem para Goiânia para ministrar. Essa voz dizia assim: não viaja mais. E disse assim: larga o ministério, larga de mão isso, você não serve para isso. E naquele pensamento, o que aconteceu? Eu deixei esse pensamento de fora entrar na minha mente, ou seja, minha mente estava passiva. E eu falei, aquilo começou a dominar minha mente. E naquele mesmo momento o Espírito Santo falou comigo: ei, essa não é a voz, não é a minha voz. O diabo está falando contigo, vigia. E naquele mesmo momento eu comecei a clamar a Deus, comecei a orar na rua, andando de bicicleta, eu estava treinando. Eu cheguei em casa, chorei, clamei a Deus, e o Senhor me renovou e me deu vitória, né? E essa vitória é aqui, ó, intrapsíquica, na mente, no campo da mente, dos pensamentos. Ou seja, queridos, esteja atento. E para você estar atento é quando você tem uma vida no Espírito, uma vida com a palavra de Deus, porque a palavra e o Espírito Santo ele vai sinalizar você quando o diabo está falando com você. Amém? Terceiro ponto, terceiro tópico. E a terceira característica é que seus pensamentos confundem e paralisam a mente e fazem com que a pessoa já não pense de modo claro. Confusão mental, branco na mente, podem ser sintomas de influência estranha. Isso tudo que tem como objetivo controlar a alma e dominá-la. O diabo ele vai todas as vezes tentar controlar sua mente e a sua alma. A sua alma é a sua mente, a sua psique. Então o objetivo dele é neutralizar você, de modo que você não creia mais na palavra, de modo que você não viva uma vida com o Senhor, de modo que você não se incline para a vida do Espírito. Então, se ele consegue fazer isso, ele consegue vencer você, né? E Deus tem coisas maiores para nós. Portanto, nós devemos nos atentar e priorizar a palavra de Deus. Amém? Aqui, a estratégia de Satanás: o engano e passividade.
A passividade da mente é o principal alvo de Satanás, a fim de dominar o homem. Para que ele exerça domínio, precisa de uma mente passiva, que se habitue a não raciocinar, a filtrar o que ouve, pois assim tudo que é lançado nela fica e produz fruto. Ou seja, quando você aceita tudo que vem de fora, quando você não filtra aquilo, você tem que filtrar as coisas. Tudo que você ouve é de Cristo, tudo que você ouve está de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver, querido, se atente. Atente-se, porque possa ser uma enrascada do diabo. Amém? Então, queridos, nós devemos nos atentar para essas coisas, amém? Só um minutinho que o meu computador quer descarregar. Só botar para carregar aqui. Me perdoem. Glória a Deus. Sinais de engano. Primeiro ponto, atitude fanática. Um espírito fanático é o primeiro sinal de alerta. Ele se manifesta com muito entusiasmo e energia, mas é fechado para raciocinar. Um exemplo disso são pessoas que desde a infância receberam orientação e passam a vida sem questioná-la. E quando houve algo diferente, fecha sua mente e logo a rejeita. Eu posso também dar um entendimento como crenças. São crenças limitantes, crenças hereditárias da família, né, que funcionam como bloqueios mentais, como fortalezas de mente, no qual tudo que vem de Deus é fechado, não consegue. É uma fortaleza mental, né? O segundo tópico, revelação e direção vindas através de uma mente passiva estão sujeitas ao engano. A palavra nos adverte: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4, versículo 1. Para que possamos provar os espíritos, teremos que usar não só as nossas faculdades espirituais, mas também as intelectuais. E isso exige uma mente ativa. Se isso não ocorre, todo tipo de engano terá facilidade de se infiltrar. Exemplo disso são pessoas que recebem uma profecia de alguém e logo a aceitam. Nunca podemos aceitar uma palavra cegamente sem prová-las antes. Todos os sonhos, visões, pensamentos, revelações e direções devem ser primeiramente testados à luz da palavra. Aleluia! Queridos, nós devemos filtrar tudo que ouvimos e recebemos. Talvez seja até da pessoa que a gente mais ama, pessoa que a gente mais confia. Tudo nós devemos filtrar. E o filtro é a palavra de Deus. Queridos, quanto mais nós olharmos para a palavra de Deus e olharmos para a palavra e dissermos para ela: essa palavra é a minha mentora, essa palavra que conduz os meus pensamentos, mas ela funcionará como um filtro, mas ela vai testificar se é de Deus ou não. E outra coisa, nós devemos filtrar, nós devemos nos atentar para o que é falado, né? Indagar, é de Deus ou não. E lembre-se, tudo que é de Deus vai ser de acordo com a palavra dele, e tudo que é dele vai testificar no seu coração, ou seja, testificar no seu espírito. Amém? Prosseguimos. O mau entendimento da verdade é outro sintoma de engano produzido pela passividade da mente. Aqui a pessoa ouve uma mensagem e isola uma frase de todo um contexto. O mesmo ocorre com a leitura da palavra. Pode ocorrer ainda que ouça certos chavões ou ensinos baseados em apenas uma parte da verdade. Por exemplo, quando ouço que sou mais que vencedor, Romanos 8:37. Posso dar um lugar a um pensamento enganoso de que não tereis lutas nem dificuldades, mas a verdade desse texto é que toda vitória implica necessariamente na existência de uma luta. Sei que a luta virá, mas não temo, porque no meio dela Cristo me dará vitória, né? E aqui é o caso onde pessoas pegam textos isolados e pegam um texto sem um contexto e acabam entrando num grande engano, né? O segundo tópico,
a verdade não equilibrada com outras verdades se torna em erro. Um sistema de doutrina construído sobre uma única faceta da verdade também pode levar ao engano. Devemos buscar o equilíbrio. Por exemplo, se alguém só prega poder, cura, libertação, batismo no Espírito Santo, essa única faceta da verdade, seja ela qual for, poderá fazer com que o engano se estabeleça, pois o ensino da Bíblia abrange todos os aspectos da vida cristã. Todas as doutrinas bíblicas estão interligadas e se complementam num um todo harmônico. Aqui eu vou falar algo importante. Quando um pregador só prega sobre a graça de Deus e o outro pregador só prega sobre a lei. Um só prega Novo Testamento e outro só Antigo Testamento. Queridos, nós devemos buscar o equilíbrio, o entendimento e a completude. Nós precisamos entender as dispensações e alianças de Deus para que possamos compreender a mensagem do Evangelho, compreender a doutrina do Evangelho, compreender a completude do Evangelho, né? Entrar em algo harmônico. Tudo está interligado, né? E aqui eu vou dar o exemplo. Se o pregador prega muita graça, ele tem que tomar cuidado. Se ele não tiver equilíbrio, ele pode entrar numa hipergraça. A hipergraça ou graça barata é quando você, sou salvo pela graça, então vou viver a vida cômoda em pecado. Sou perdoado por Deus, então eu vou andar e viver uma vida deliberadamente, dissolutamente em pecado. Eu vou fazer aquilo que a minha carne quer, de modo nenhum. A Bíblia não diz sobre isso, né? A Bíblia é muito enfática quando diz sobre esses assuntos. Paulo principalmente adverte nas suas cartas sobre a imoralidade sexual, certo? Agora, o outro pregador que só prega a lei, que prega o zelo, né, pelas leis do Senhor, né, quando ele entra só naquele contexto onde ele não tem equilíbrio, ele se torna um ilegalista. Acaba sendo um cara religioso, né? Acaba sendo um cara moralista, né? Que ele se baseia ali na sua justiça própria. A Bíblia diz que a justiça própria é como a trapa da imundícia. Então, ele quer tanto fazer, ele quer mostrar, ele acha que é pela sua obediência, que Deus vai dar todas as coisas para ele. Claro que a obediência é bíblica, mas Deus não nos dará tudo por conta daquilo que nós iremos fazer. Deus já nos deu por causa que Cristo obedeceu e nos deu através da cruz do Calvário. Portanto, quando eu entendo que Cristo já fez, é aí que eu obedeço de forma correta. É aí que eu creio corretamente. E aí eu faço conforme os passos de Jesus, né? Os valores são um pouco invertidos quando nós entendemos a obra de Cristo. Amém? Espero que você compreenda, entenda isso. Ou seja, se houver um extremismo na mensagem, vai haver um engano. Ou seja, devemos equilibrar a mensagem entendendo as dispensações e alianças, entendendo os períodos de tempos que Deus foi falando com a humanidade, conosco, para que de alguma forma cheguemos, né, à verdadeira mensagem do Evangelho, né, que é o Evangelho completo, né, que possamos receber essa mensagem que é maravilhosa e que não há nenhum defeito. Amém? O segundo tópico. A verdade não equilibrada com outras verdades se torna em erro. Já lemos, né? O terceiro tópico. A mente fechada à luz e à verdade. Este é outro sinal de engano, pois essa pessoa adota a atitude de tenho tudo, tenho a última revelação, eu sou o único certo, pelo meu ministério virá o avivamento. Quem julga ter a última palavra em todas as coisas e adota uma atitude de intolerância em relação aos outros, revela estar dominado pelo engano. Geralmente, quando Deus traz uma luz sobre algum aspecto da revelação bíblica, não traz somente a uma pessoa. O testemunho daquela verdade virá a muitos. Ou seja, é como eu estava comentando com a pastora Letícia. Deus falou algo comigo no culto de jovens, eu cheguei, compartilhei com ela e disse: eu vou compartilhar com você porque eu quero ouvir com você, porque eu sei que certamente se Deus falou comigo, Ele vai falar com você também, porque quando Deus ele fala, e principalmente no ambiente de adoração, um ambiente de presença de Deus, um ambiente profético, Deus ele não fala somente com uma pessoa. Aquilo que Ele fala para você, se você for perguntar para outra pessoa, Deus também falou com aquela pessoa, porque é Deus ali manifestando e ministrando sobre a igreja, né? E outro ponto sobre isso é pessoas que elas acham que elas têm todo o conhecimento e acaba entrando nesse engano, e acaba entrando uma soberba, uma justiça própria, né? E a justiça própria é trapa da imundícia. E aquele crente
ele se torna ali aquele que é o dono da verdade e, na verdade, ele não é dono de nada, né? Ele não sabe nada, ele está sendo dominado pelo engano, né? E aí mora o grande problema. Devemos nos atentar. Amém? Sintomas de passividade da mente. Muitas vezes a passividade da mente é provocada por uma falta de compreensão do lugar da mente na vida de uma pessoa rendida à vontade de Deus. Há quem ache que a submissão exclui o uso das faculdades mentais, mas a verdade é que o trabalho ou o desenvolvimento da mente não embaraça a operação de Deus na nossa vida. O homem é um ser ativo, dotado de ações. Quando existe inatividade onde uma ação se faz necessária, estamos diante de uma clara manifestação de passividade da mente, né? Como saber se a passividade mental está em mim? Olha que interessante. Pensamentos repentinos. Aqui a mente é invadida por pensamentos, ideias e imagens que bombardeiam e chegam sem aviso prévio. É algo que vem de fora, são pensamentos que são verdadeiros intrusos. Quando isso acontece com frequência e a mente não rejeita de pronto, aí poderemos considerá-la afetada pela passividade. Queridos, muito cuidado. Se a sua mente estiver passiva, pensamentos terríveis virão sobre você e você vai aceitar isso. E eu estou te falando isso porque eu vivo isso também na prática. Talvez tem momentos que eu estou aqui e vi um pensamento do nada, um pensamento terrível, um pensamento totalmente oposto à palavra de Deus. Naquele mesmo momento, eu combato aquele pensamento, eu rejeito na minha mente, eu não recebo aquele pensamento e procuro orar, né? Orar em mistérios, né? Orar ao Senhor, louvar e me edificar ali no Espírito. Não aceito de modo algum um pensamento desse repentino. Então, nós devemos ser ativos contra esses pensamentos e não passivos. Amém? Paradas repentinas. A parada repentina é o que poderíamos chamar de branco na mente. Nas horas mais inconvenientes, sem qualquer explicação plausível, a mente para e o pensamento é interrompido. Existe aí uma nítida interferência externa, né? Nós devemos nos atentar para essas paradas repentinas, né? Devemos ter uma vida com a palavra de Deus e uma vida espiritual para que isso não ocorra. Amém? Pensamentos prisioneiros de certos padrões. Olha só. Por exemplo, pensamentos de rejeição. A pessoa vê tudo, analisa tudo a partir da rejeição. Sua conclusão de circunstâncias e atitudes de pessoas é irreal, mas em sua mente aquilo é a realidade. Todo modo de pensar é marcado por esses sentimentos negativos e tornam de fato seus pensamentos a eles cativos. Aqui eu vou de novo comentar com vocês, né? Os bloqueios, as crenças limitantes e os bloqueios mentais, emocionais, as fortalezas de mentes, né? Tudo isso, queridos, engloba, né, aquilo que você viveu durante a sua infância, durante a sua vida. E como que você vence isso? Com a palavra de Deus. Existem pensamentos que foram introduzidos na minha vida quando criança, quando jovem, adolescente. E isso tudo eu ressignifiquei através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela configura a nossa mentalidade. Ela é a nossa mentora. É ela que nos liberta. Amém? A libertação começa aqui, ó, na nossa mente. Amém? Segundo ponto. Ideias absurdas e sem sentido. Outro problema é a presença de pensamentos absurdos, sem qualquer fundamento, que não passam de fantasias, enganos, como por exemplo, sou mais espiritual do que os demais, todo mundo está contra mim, eu tenho a solução para tudo. A mente passiva os deixa entrar e nada faz a respeito. Esse tipo de raciocínio é perigoso, manifesta uma mente aberta às noções sem qualquer sentido ou fundamento. É o que eu falei, vem pensamentos ali terríveis. Então nós precisamos estar atentos. Se não faz sentido com a palavra de Deus, se não faz sentido com a doutrina bíblica, se não faz sentido com a vida espiritual, rejeite na hora, não aceite. Amém? Terceiro tópico, ponto, imaginação descontrolada. Aqui falamos de uma imaginação falsa sobre as pessoas e coisas de fora. Uma mente dominada por fantasias constantes. Queridos, aí mora um grande problema.
aí vem pensamentos terríveis. Portanto, devemos priorizar a palavra de Deus, que é a nossa mentora. Amém? Olha só, sonhos e divagações. Uma mente dada a divagações é uma cheia de fantasias. Todos já tiveram a experiência de divagar uma vez ou outra, mas a mente passiva é assolada com frequência pelas fantasias sem controle. Queridos, a única forma de não viver esses sonhos e divagações é renovando a sua mente. Romanos 12, Paulo vai dizer: mas vós não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando você renova sua mente com a palavra de Deus, que é a nossa mentora, você recebe transformação. Amém? E é aí que é o ponto da nossa aula, né? Vida transformada. Amém? Segundo ponto, insônia. Muita insônia pode ser motivada por pensamentos descontrolados ou ainda pelo hábito de pensamentos de medo, rejeição e preocupação. No momento em que a pessoa vai dormir, esses pensamentos povoam a mente, produzindo tensão e afastando o sono natural. Né? Muitas das vezes são interferências malignas, né? E muitas das vezes as nossas emoções, né? A nossa alma está fragilizada. E nós encontramos cura em Jesus. Quando Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde, e acharei descanso para a vossa alma. Quando você deposita e vai diante de Jesus, você encontra descanso para a sua alma, a sua mente, seus pensamentos, suas vontades, a sua psique. Então, quando você vai diante do Mestre, Ele é a cura. Ele ama curar você, Ele ama transformar, Ele ama, sabe, cuidar de você. Então vá diante do Mestre. Tenha uma vida com o Mestre, de oração, de devoção. Se entregue ao Senhor, que Ele cuida de você. Amém? O terceiro tópico, falta de concentração. O problema é que se manifesta na incapacidade de concentrar a mente ou a atenção. Parece que os pensamentos estão sempre voando. Uma pessoa normal tem controle sobre a sua mente e é capaz de digerir a sua atenção ao que ela deseja. Né? Muitas das vezes a gente vê pessoas assim. O culto está rolando, a mensagem está sendo uma bênção, está sendo tudo uma bênção e a pessoa está divagando, os pensamentos estão longe, né? E ali ela está viajando, né? Aquele termo, aquela frase que muitos dizem, né? Viajando na maionese, né? Ou seja, ali há um grande problema, né? Ali há uma falta de atenção, ali há algo externo dominando a mente dessa pessoa. Agora nós iremos para a solução de Deus para a passividade. E aqui nós receberemos a munição espiritual. Amém? Primeiro ponto, coloque a armadura de Deus. Ela nos foi dada para a proteção. Dentro dessa armadura destacamos 3 peças importantes na luta contra a passividade. O capacete da salvação, que protege a mente contra o engano. O cinto da verdade, que protege contra as mentiras de Satanás. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas essas peças têm a ver com a aplicação da verdade, que é o antídoto do erro. O engano é exposto pela verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Queridos, Paulo vai dizer, né, para combater no dia mal, né, lá em Efésios 6, né, para nós tomarmos a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus, queridos? É a palavra. Amém? Segundo ponto, expulsão do engano pela palavra. A verdade está expressa na palavra de Deus, por isso Paulo disse: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. É o que nós já falamos anteriormente, né? Afinal de contas, como descobriremos se temos um erro em nossa vida? É quando somos confrontados com a verdade. A palavra traz luz ao nosso entendimento. Eu quero te dizer, lá em Hebreus 4, a Bíblia diz que a palavra é como uma espada de 2 gumes e ela vai dividindo os nossos pensamentos e intenções do coração, né? Uma espada de 2 gumes.
Ou seja, quando você lê a palavra, ela é como a espada, traz luz, revelação, né? Ela vem ali dividindo. Quando você se sente confrontado, quando você sente, meu Deus, eu preciso de mudança, é a palavra como um antídoto, né? A palavra ali sendo eficaz, trazendo o efeito dela. E é para isso que nós devemos ter uma vida bíblica. É para isso que nós devemos ser bíblicos. É para isso que nós devemos amar a teologia. Porque é isso que nos transforma. Amém? Consideramos, pois, algumas medidas práticas para isto. Localize a fonte de problemas e sofrimento. Bom caminho é encarar de frente a dificuldade, pedindo ao Espírito que revele o coração do problema. Ou seja, pergunte ao Espírito Santo, ore ao Espírito Santo para te mostrar, para revelar esse problema. E certamente que a função do Espírito Santo é nos conduzir a toda a verdade. Ele vai nos conduzir, te conduzir à verdade. Então pergunte ao Espírito Santo. Amém? Segundo ponto, espere para ser iluminado pela luz de Deus. Expresse em sua palavra. Não admita ser simplesmente assolado por um espírito de dúvida, mas espere no Senhor enquanto analisa a questão e estuda a sua palavra. Ah, Deus não está falando comigo, eu não estou ouvindo a voz de Deus, não estou isso, não estou aquilo. Querido, abra a palavra, medite, e ali Deus vai falar com você. Ali Deus vai te dar norte, ali Deus vai dar luz e revelação. Ali o Senhor ele vai te conduzir a toda a verdade. Amém? E muito importante, quando você lê a palavra, convide o Espírito Santo, né, para estar ali auxiliando e ajudando você na leitura. Terceiro ponto, resista a cada mentira lançada em sua mente com textos da Bíblia. Jesus realizou esse combate. Combata você também por uma completa libertação, utilizando a palavra de Deus, e as forças contrárias serão abaladas e demolidas. Lá quando Jesus estava no deserto, Satanás veio com as perguntas e o Senhor lhe citava o quê? A palavra, ele citava a lei, né? Ou seja, todas as vezes que esses pensamentos vierem contra você, professe, declare, proclame, confesse a palavra de Deus. Se o diabo falar, você vai para o inferno, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos, aí você começa a orar. Pela graça de Deus eu sou salvo, não vem de mim, é dom gratuito de Deus. E assim sucessivamente, o que vier sobre você, abra a palavra e declare o que a palavra diz, e aquilo torna-se a sua oração para combater aquele engano do diabo. Amém? O quarto ponto, lance fora cada mentira e suas obras, rejeite a mentira e se oponha a cada um dos ensinos errados que você recebeu. Lance fora, ou seja, veio, eu rejeito, eu não aceito, eu fico com a palavra de Deus. Eu priorizo a Bíblia, eu priorizo o que Deus diz sobre mim, através e por intermédio da sua sagrada escritura, a sua palavra. Quinto ponto, deixe a luz da palavra penetrar cada área da sua vida. Onde há sincera busca de Deus, ele vem em seu socorro. Se você se expõe sinceramente à luz de Deus, ela irá penetrar você. Não se assuste com o processo. Ele pode parecer doloroso e às vezes demorado, mas Deus está com você. Ou seja, quando você está ali, meditando na palavra, você não está somente lendo, mas você procura meditar. Quando você lê e medita na palavra, ela vai surgindo efeito dentro de você. Todas as vezes que eu leio a palavra, é como um bálsamo, é como uma água limpando o meu interior. É como se eu estivesse ali, sabe quando você está com sede, você toma aquela água bem gelada, que ela vai aliviando. É assim mesmo quando eu leio a palavra. Ela vai assim de dentro para fora, produzindo uma transformação. E às vezes pode ser doloroso, né? Mas é o processo. Nós somos chamados para ser transformados. E quanto mais doloroso for, melhor. Porque é sinal que Deus está operando uma obra em nós. Amém? E tem momentos que o Senhor ele te dá um capítulo da palavra e você fica um bom tempo meditando naquilo. É porque o Senhor ele quer falar constantemente com você sobre aquilo. Acontece muito isso comigo, que eu fico isolado só num texto, lendo e relendo. É porque o Senhor ele quer me lembrar todos os dias, quer me transformar naquela área e com respeito àquilo que está sendo falado ali. Amém? Terceiro ponto, renovação da mente. Depois de ter colocado a armadura de Deus, tendo se preparado para a batalha, exposto a sua mente à verdade de Deus, começará um sério trabalho de renovação. Nosso padrão de pensamentos depende daquilo que tem sido lançado na mente. Portanto, a primeira coisa a ser feita
no que se concerne à renovação é examinar as fontes dos seus pensamentos. Muitas vezes estamos sendo alimentados pelos pensamentos do mundo, pela mídia, por doutrinas erradas, ocultismos e coisas do gênero. Ou seja, queridos, nós devemos filtrar, né? Por isso que você deve ter luz da palavra, sempre meditar na palavra, né? E filtrar tudo que vem de fora. Examine-se, ou seja, indague, pense, faça perguntas. Faça perguntas. Será que isso é de Deus? Esse pensamento, essa filosofia, né? Paulo vai dizer assim, para nós não nos enredar com vãs filosofias, né? E sutilezas, né? Que não condizem com a palavra de Deus. Então, filtre tudo o que você ouve e vê. Amém? Por isso, o estudo regular e sistemático da Bíblia é fundamental na renovação da mente. Para que um princípio seja assimilado, estabelecido, temos que nos expor a ele repetidamente. Precisamos exercitar, levar a cada pensamento em obediência a Cristo. 2 Coríntios 10:5. É o que nós falamos, meditar, medita, fica ali, né? E é muito importante ter o estudo regular e sistemático, né? Meditar ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, Gênesis, Êxodo e Deuteronômio, Levítico, e vai embora. Vai meditando a palavra de forma sistemática, até que a palavra ela comece a produzir em você, né, a vida de Cristo. Amém? Não se esqueça, vivendo em uma sociedade que faz de tudo para exaltar a carne, que se entrega a seus prazeres, convém vigiar e encher a mente com as imagens extraídas da palavra de Deus e não de enxurrada de sensualidade que é despejada sobre nós através de todos os meios de comunicação. Queridos, aqui é um ponto importantíssimo. A TV, a Netflix, as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e dentre outras, está cheia de ensinos, de filosofias, de cosmovisões carnais e terrenas. Devemos nos atentar para tudo que nós vemos, ouvimos, né? E a palavra de Deus, ela irá nos alertar e trazer luz sobre isso. Amém? A passividade é expelida pela ativação da mente. Tome uma decisão. Tudo quanto fazemos na vida passa necessariamente por uma tomada de decisão. Diga para si mesmo: esta mente é minha, eu vou usá-la. Não permitirei que forças estranhas a controle. Ou seja, converse com sua mente. Amém? Segundo tópico, exercite a mente tomando iniciativas. Não dependa de outros para tomar a decisão por você. Se você não tem exercitado a sua mente a tomar decisões, talvez no início isso lhe pareça difícil, mas prossiga, pois é melhor errar em campo de batalha do que ficar do lado de fora como espectador, sem nunca entrar nele por medo de errar. Seja como um atleta. Exercite. Terceiro tópico, exercite a mente pensando. Desenvolva o hábito de pensar, raciocinar, lembrar, entender. Faça exercícios com a mente, organizando o seu dia, refletindo sobre o texto da palavra, analisando o que ouve, o que faz, fazendo planos. Não viva cada dia sem refletir. Pense, e Deus virá em seu auxílio. Por exemplo, quando viaja ou qualquer tipo de transporte, ou enquanto caminha pelas ruas ou faz alguma tarefa doméstica rotineira que não existe concentração mental, aproveite esse tempo maravilhoso para direcionar os seus pensamentos com a palavra de Deus, para a intercessão, para a adoração, enfim, para conduzir a mente a um lugar onde ela será edificada e renovada. Ou seja, busque renovar sua mente, né? Faça perguntas, analise, é de Deus ou não, sabe? Indaga todas as coisas, filtre todas as coisas e, através disso, comece a inclinar seus pensamentos, a sua mente para algo que vai produzir edificação, né? Para algo que vai produzir transformação, renovação da sua mente. Então não divague em pensamentos, em coisas terrenas. Eu vou dar um exemplo meu. Todo momento eu não gosto de passar meu tempo sem pensar em nada. Eu gosto de produzir, né? Eu gosto de ser produtivo. Eu busco uma leitura, e até a leitura de livros eu examino o que é de Cristo, eu pego o que é princípio bíblico, eu pego o que não é, eu rejeito, eu não aceito, não guardo para mim, né? E tudo que eu faço, eu tento buscar edificação. Se eu estou
viajando, se eu estou numa fila de espera, estou sentado numa espera, eu pego a palavra e começo a meditar, começo a orar, começo a louvar, começo a elevar o meu pensamento à obediência da palavra de Deus, à obediência de Cristo. Então, queridos, faça isso. Faça isso que vai haver uma grande edificação para você e transformação. Amém? Característica de uma mente livre, pensamento sujeito a Cristo. Em 2 Coríntios 10, 5 nos diz que nós temos que levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Isso significa fazer com que cada pensamento abrigado em nossa mente esteja alinhado com a palavra de Deus. É o que eu falei anteriormente. Ou seja, leve a sua mente cativa ao pensamento de Cristo, à palavra de Deus. Todo momento você tem que abrir a Bíblia. Abrir ali, faça um plano de leitura, medite naquilo, até que a sua mente esteja obediente, né? Cativa a obediência de Cristo. Segundo tópico, mente em linha com seu espírito recriado. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o espírito para as coisas do espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Romanos 8, 5, 6. Ou seja, viva uma vida no espírito. Todo momento ligado com Deus, orando, meditando na palavra, seja o que você for, busque essa edificação, põe um louvor. Você está ali vago, não tem nada, põe um louvor, põe um fundo musical, vai lá no YouTube, pesquisa lá fundo musical para a oração, fundo musical para a pregação, tem vários. Pesquise lá os melhores louvores de adoração de 2022 e vai pesquisando, procure essa edificação. Amém? Terceiro tópico. Mente livre para se concentrar, compreender e raciocinar. Deus nos fez seres inteligentes e toda mente sadia pode se concentrar naquilo que quiser. Pode compreender as coisas e ser capaz de análise, de reflexão, julgamento e raciocínio. Ou seja, Deus te deu uma mente magnífica. Deus te deu um cérebro muito extenso, um cérebro no qual você mesmo, muitos estudos dizem que o ser humano ele não consegue nem compreender, a metade, 80% ou 90% do seu cérebro. Então existe uma profundidade na nossa mente que Deus nos deu, Ele nos criou assim. Então isso deve ser explorado quando nós praticarmos viver uma vida espiritual, uma vida no Espírito e uma vida com leitura bíblica e meditação na palavra. Princípios espirituais ligados à mente. Primeiro, o Espírito Santo revela a vontade de Deus no espírito do homem. O espírito do homem é o lugar onde as comunicações de Deus acontecem. Veja esses dois textos. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, Provérbios 20, 27. O espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8, 16. Ou seja, em nosso espírito é onde acontece o entendimento das coisas espirituais. É nele que recebemos as impressões e direções de Deus para nossas vidas. Não é no corpo nem na mente, mas sim no espírito humano, recriado pelo Espírito de Deus. Quando nós nascemos de novo, recebemos um espírito recriado, um espírito novo. E é ali onde é o canal onde Deus fala conosco. Portanto, devemos viver uma vida no espírito. Quando nós vivemos uma vida no espírito, desenvolvemos o nosso espírito, a nossa natureza, a nossa nova natureza em Deus. Amém? A vida no espírito é desenvolver-se em sua nova natureza. Quanto mais vida no espírito, mais você vai se desenvolver na sua nova natureza em Cristo. Amém? Segundo tópico. Através da mente, o cristão compreende o significado da revelação e age de acordo com ela. A mente não é aniquilada, mas ela recebe e decodifica as mensagens do Espírito. O espírito humano recriado é habilitado para o Espírito Santo, recebe a comunicação e, por sua vez, transmite à mente. A mente ela não vai ser aniquilada, mas ela recebe. Tudo aquilo que o Espírito Santo vai mandando, ela vai, decodificando, ela vai desenrolando esse mistério, esses códigos, espirituais. Terceiro tópico, com sua vontade, o homem age de acordo com a revelação. A cooperação do espírito e da mente é necessária à compreensão da vontade de Deus. Só então o homem pode tornar uma decisão. Quarto tópico, o homem busca aquilo que ele coloca em sua mente. É o homem quem determina onde habitará, se a carne ou no espírito. Por isso Colossenses 3, 1, 2 diz: e colocai as vossas mentes, considerai-as no que está no alto, não nas coisas que são da terra. Como eu falei, a alma ela é neutra. Aquilo que você alimentar, ela vai obedecer, ela vai pensar, ela vai agir. Amém?
Quinto ponto, quinto tópico, o espírito produz vida e paz, mas a carne produz morte. O que o homem vai manifestar em suas atitudes dependerá de onde ele colocar a sua mente, né? Onde a sua alma for, onde você posicionar a sua mente, seus pensamentos, a sua alma, é ali, né, que vai manifestar suas atitudes. O sexto tópico, ponto, né? A direção recebida nos dá a oportunidade de fazer uma escolha. A direção recebida por si só não basta. Ela exige de nós uma decisão. Quando o conhecimento da palavra de Deus chega até nós, temos a possibilidade de ignorar ou deixar ela mudar a nossa vida através de nossas atitudes, né? Quando você recebe a palavra, existe uma decisão, né, para receber aquilo, né, quanto ao que Deus diz na palavra, amém? Sétimo ponto aqui, uma mente perturbada é danosa à vida espiritual. Todo pensamento que não passa na peneira deste texto bíblico deverá ser aniquilado. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, querido, tudo aquilo que é bom, tudo que é justo, amável, nisso pensai. Se for oposto ao que está na Escritura, ao que está aqui nesse texto de Filipenses 4:8, rejeite. Tudo que não for justo, rejeite. Tudo que não for puro, rejeite. Tudo que não for amável, rejeite. Tudo que não é de boa fama, rejeite. Amém? Oitavo tópico, a mente não deve ser governada pelas emoções. 2 Timóteo 1,7 nos diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Moderação traduz uma mente calma, equilibrada, disciplinada e autocontrolada. Quanto mais você se desenvolver na vida espiritual, mais você recebe essa mente que ela já está em você, né? O Espírito Santo já deu para você uma mente calma, equilibrada, disciplinada e autocontrolada. Amém? 9. A mente deve se preservar humilde. Em Atos 10, 20, 18, o apóstolo Paulo diz que serviu ao Senhor com toda a humildade. Assim, uma atitude humilde era a marca do apóstolo. Se formos capazes de conservar uma mente humilde, Deus poderá fazer alguma coisa através de nós. Porém, se alguém tem um conceito exagerado de si mesmo, dominado por uma mente orgulhosa, autossuficiente, jamais prosperará, né? Ou seja, sejamos humildes, sejamos graciosos e não sejamos prepotentes, cheios de justiça própria. Sempre tenha um exemplo de Cristo. Cristo diz que ele é manso e humilde. Então nós devemos espelhar, modelar Jesus, né? Jesus é o nosso modelo, né? É o nosso espelho, né, a ser vivido. Amém? Então vamos imitar Jesus, sendo humildes. Amém? O 10º tópico, a palavra de Deus deve ser colocada na mente, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e o seu coração escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Hebreus 8:10. Ou seja, no seu espírito, Deus ele pôs as suas leis, né? Tudo aquilo que é da vida de Deus, ele pôs em nós. E eu desenvolvo isso à medida que eu me entregar na meditação da palavra, viver uma vida bíblica, né? Viver uma vida ali pautada nas Sagradas Escrituras. Viver uma leitura ali sistemática da palavra de Deus. Amém? O 11, né? Tópico 11. A mente não deve operar independente da liderança do Espírito. Mente e Espírito devem caminhar de mãos dadas. Ignorar um ao outro é trabalhar em erro. Ou seja, a mente, a sua alma, ela tem que andar na vida espiritual, no Espírito. Ou seja, quando você dá o governo da sua mente, da sua alma ao Espírito, o Espírito Santo começa a governar ela. Portanto, deixe que o governo do Espírito esteja sobre você. Dê o governo da sua alma, da sua mente ao Espírito Santo. Não dê à carne. A carne, em todo momento, ela vai querer vir, sabe, governar, dominar a sua mente. Mas quando ela vier, vai para a palavra de Deus, vai para uma vida espiritual. E o Espírito começa a sobressair. E o Espírito começa a subjugar a sua alma, a sua mente, a sua carne. E começa a governar sobre ela. Amém?
Portanto, nossa conclusão é que o crescimento espiritual e a renovação da mente vem quando deixamos a verdade de Deus penetrar em cada parte do nosso pensamento, renovando no espírito. Ser renovados no espírito é imperativo, né? Amém. Ou seja, quanto mais renovarmos a nossa mente com a verdade de Deus e deixar que ela mude a nossa mentalidade, que ela penetre em nós, o crescimento espiritual ele vem, a transformação vem, né? Isso tudo se nós vivemos uma vida no espírito e vivemos uma vida com a palavra de Deus, né? E isso é, como está escrito, imperativo. Glória a Deus. E aqui nós concluímos a nossa aula. Amém. Espero que faça sentido para você. Amém. Continue abençoado e mantenha a boa consciência do Evangelho. Amém. Glória a Deus.